Estamos todos nós de olhos voltados lá para o Egito, onde ocorre a COP27. Porque o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega lá amanhã. Enquanto isso, os governadores da Amazônia Legal participam de várias reuniões sobre a preservação da floresta brasileira. A gente traz agora para o 360 entrevista importante com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que fala direto do Egito. Obrigada pela disposição de conversar com a gente, tirar um tempinho depois de um dia de muito trabalho, não é, governador? Boa tarde, Tainá. Boa noite aqui para nós, aqui na cidade de Sharm el-Sheikh, aqui no Egito. Prazer estar falando contigo aí nesse final de tarde. Estamos aqui, sim, representando nós, governadores, nessa região amazônica do nosso país e nós aqui também representando o estado de Mato Grosso, que é um grande produtor de alimentos e também um grande detentor de ativos ambientais que interessa a nós, brasileiros, e interessa ao mundo nesse momento. Governador, a gente está tentando descobrir um pouco mais, é claro, porque aqui a gente gosta de antecipar as notícias e as informações importantes de momento. E estamos de olhos voltados também para essa carta que vai ser entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sei que muito, dessa carta a gente vai ficar sabendo quando o presidente chegar, na quarta-feira, na reunião, Tem coisas que vocês vão tratar, em particular com o presidente eleito, mas o senhor consegue adiantar um pedacinho desse documento ou pontos que o senhor considera cruciais para o seu estado e que devem ser incorporados às políticas ambientais do novo governo? Olha, Tainá, com certeza essa carta ela vai ser divulgada junto com a entrega dela ao presidente, porque nós estamos nesse momento dialogando, os governadores da Amazônia que aqui estão. Além de nós que aqui estamos, tem alguns que não puderam vir, nós teremos que conversar com eles, passar essas informações e criar um consenso daquilo que nós vamos falar ao próximo presidente do nosso país. Aqui nesse grande evento que participa países do mundo inteiro, grandes organizações, representantes de área de meio ambiente de diversos países, nós estamos falando do aquecimento global e, além de falar do aquecimento global, nós estamos falando da segurança alimentar. E nesses dois pontos importantes, o nosso Brasil e o meu Mato Grosso, nós somos grandes protagonistas, porque o Brasil é hoje o maior exportador líquido de alimentos para o planeta. É um país que faz isso tendo grandes ativos ambientais. O meu estado, por exemplo, nós somos o maior produtor brasileiro e preservamos 62% do nosso território. Então, essa verdade, o mundo precisa conhecer mais isso e precisa respeitar mais o Brasil como uma potência ambiental, uma potência na segurança alimentar. Então, essa carta ela deve trazer princípios, conceitos, mas, acima de tudo, fazer um posicionamento que o Brasil precisa se fazer mais respeitado. Não podemos aceitar que eles fiquem nos colocando como patinho feio, como bode expiatório nessa discussão do aquecimento global, quando os países ricos, ao longo de todas essas últimas COPs, assumiram compromissos, primeiro, de pagar por os serviços ambientais e não estão pagando, e segundo, de fazer a redução das suas emissões de carbono e muito pouco foi feito dentro daqueles compromissos que eles assumiram. Então, nós vamos construir essa carta, Tainá, mas ela vem talvez muito nessa direção de fazer um posicionamento e ela deve refletir um consenso dos 9 governadores que representam a Amazônia brasileira. Ótimo, é um documento, pelo que eu estou entendendo, que está em elaboração a partir da visão que vocês conseguem captar aí, as conversas que vocês têm com outros agentes internacionais, do que já foi proposto e não foi feito, e também das demandas individuais dos estados. Governador, vou colocar na conversa a Thaís Arbex. Eu tenho a Thaís comigo para fazer pergunta também. Thaís, é com você, direto de Brasília. Olá, governador. Boa tarde aqui para a gente. Boa noite para o senhor, certo? Governador, o senhor deu uma entrevista à BBC falando que é muito feio o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prometer desmatamento zero na Amazônia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, entender um pouco essa sua posição, por favor. Thaís, na verdade, nós temos hoje o que vale no nosso país, não é o que eu penso, ou o presidente atual, ou o próximo presidente venha a pensar. O que vale é aquilo que está, e o que tem que valer é aquilo que está nas leis brasileiras.
Nós podemos até, como agentes políticos, pensar diferente, propor ao Congresso Nacional alguma mudança e, se for aprovado, isso muda os normativos em qualquer área. Isso vale para o meio ambiente e vale para tantas outras normatizações que são feitas pela nossa Constituição e pelas nossas leis. E hoje o que vale no Brasil é o Código Florestal brasileiro. E esse Código Florestal é a lei ambiental, talvez uma das mais restritivas do mundo. Eu conversei há pouco tempo atrás com alguns produtores da Noruega e ali também da Dinamarca, e eu explicava para eles que aí no Brasil, em algumas regiões, se alguém tem lá uma fazenda de 1.000 hectares, você só pode usar 200. Que 800 você tem que preservar, você tem que cuidar, você tem que se responsabilizar por aquilo, mas você não pode usar. E esses caras ficaram assim meio assustados conosco com aquela conversa, eles não conseguiam entender esse negócio de você ter 1.000 hectares e só poder usar 200. Mas essa é a lei brasileira. Então essa lei brasileira precisa ser respeitada, porque ela já é a lei mais restritiva do mundo, provavelmente. Então o que eu tenho dito é isso. Não podemos falar em desmatamento zero, porque senão nós estaríamos abrindo mão desses 20%. O que nós temos que falar, e o que eu faço do meu estado, o que devemos fazer no Brasil, é combater o desmatamento ilegal. Se alguém está fazendo fora do que permite a legislação, nós temos que aplicar no rigor da lei todas as sanções previstas. Por isso que eu disse e repito que nem eu e nem ninguém pode defender algo que seja diferente daquilo que está na lei. Você pode defender a mudança da lei, mas não defender ao arrepio da nossa legislação. Governador, agradeço demais a sua participação, espaço aberto também, qualquer novidade. Na quarta-feira, aliás, se o senhor quiser voltar para conversar com a gente sobre as reuniões e a reunião específica com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Convite feito novamente. Até uma próxima. Será um prazer e nós vamos continuar aqui mostrando aquilo que nós, no Brasil, não posso falar pelo Brasil, mas eu falo pelo nosso Mato Grosso, é um estado que tem grande produção de alimentos, algo que interessa ao mundo, interessa a todos nós brasileiros, e a preservação da Amazônia. Nós, brasileiros, queremos preservar, mas nós não podemos fazer uma oferta dessa ao mundo sem antes ter uma grande discussão, saber das consequências, porque na Amazônia Legal, lá vivem quase 30 milhões de brasileiros, nós temos lá muita gente pobre que vive na floresta, e que se nós transformarmos aquilo lá numa grande floresta, nós vamos estar condenando ao esquecimento milhões de brasileiros. Então nós precisamos conversar muito bem com esses países, não podemos dar isso de graça para ninguém, sem que eles paguem, que eles remunerem ao nosso país, mas com o devido valor. Não com migalhas, como tem sido feito, tem acontecido ao longo das últimas conferências, que nós saímos daqui muitas vezes com alguns poucos recursos para ajudar nessa agenda ambiental, mas é muito pouco diante dessa grande contribuição que a Amazônia brasileira está dando ao clima e ao planeta. Muito bem. Volta aqui, então, para contar para a gente o desfecho dessa passagem pela COP27. Tchau, tchau, governador. Obrigada pela participação.